Começando então o estudo semanal para semana do dia 4 de setembro. Aqui pelo índice primeiro, tempo gráfico mensal, relembrando, né? A gente estava em um canalzinho de baixa, que pode ser futuramente uma bandeira de alta, que nós temos aqui também a possível formação de um okai, de continuidade, um ombro, cabeça, ombro, e aí está na linha do pescoço. Essa linha do pescoço aqui, ela é muito importante, porque corresponde a 2/3 dessa força vendedora. Foi testado aqui, testado aqui, testado aqui. E aí nós tivemos um padrão de 4 candles de alta, que são 4 meses de alta, e agora está tendo a correção. É um padrão que geralmente tende a respeitar. Subiu 4 vezes aqui e depois corrigiu. Subiu 4 vezes aqui, praticamente eu vou considerar que isso aqui foi alta, porque pelo Ibov foi. 4 vezes, depois correção. Subiu 1, 2, 3, 4, depois correção. Subiu 1, 2, 3, 4, uma mini correção. Então a gente está confirmando esse padrãozinho. Agora, quantas vezes pode ser correção? Aí já não tem padrão, porque aqui foi um candle antes de uma correção da força contrária. Aqui foi 2 candles antes de uma força contrária. Aqui foi praticamente 5 candles. Então a correção não tem um padrão. A força de alta que tem. A correção pode acontecer de várias possibilidades. 1 candle, 2 candles, 3, 4, enfim. De qualquer forma, o mês de agosto confirmou o padrão 1, 2, 3 nessa região de topo. Um padrão bem interessante. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o price action ele entra nessa hora aqui para confundir. A pessoa pensa, resistência 1, 2, 3, vende. Tem que tomar cuidado, porque isso aqui numa análise mais aprofundada é uma resistência que até é forte. Mas pode ser um pré-rompimento. Está basicamente fazendo esse movimentozinho para pegar respiro, gasolina e explodir essa resistência, pegando força. Então, o price action vem para confundir o básico, né? O price action básico. Então, eu não vejo isso aqui como um indício de que talvez vai voltar. Claro que pode vir a acontecer o pior, né? Ao invés de confirmar um okai, vira confirmar uma bendita lateralidade, que já tem 3 toques de fundo e está formando o 3º toque de topo. Aí confirma o que eu odeio, que é uma lateralidade. Mas vamos pensar no melhor, que é dar uma sequência, esse movimento de alta e ser um pré-rompimento isso aqui desse topo. E aí o mensal nada mais a ressaltar, além disso, padrão 1, 2, 3 aqui. Tomar muito cuidado quando romper essa mínima desse padrão, desse candle 8, tá? Porque quando vier a romper, vai dar uma força maior, porque o padrão vai ser confirmado no rompimento dessa mínima, não é no fechamento, é rompimento. Por isso que eu tenho até esse caixote aqui que vai coincidir com tempos gráficos menores. Do semanal, a gente vê aqui a questão dessa bandeirazinha não, um canal, porque bandeira não tinha tendência ali atrás. Esse canal foi rompido, e aí formou um pivôzinho aqui de reversão, e chegou a subir várias semanas, acho que foram umas 8 semanas aqui de alta muito forte. E se eu pegar desse fundo, com esse topo mais ou menos, a região de 100%, junto com a linha do pescoço do mensal, região de trava essa resistência. E chegou de forma esticada, vários indicadores acionando, alertando que estava esticado, que não era hora para comprar topo, óbvio, né? Comprar topo só varejo mesmo para fazer isso. E formou esse padrão 1, 2, 3 pelo semanal. Não deu prosseguimento. Rejeição, aí de repente forma de convicção, rompeu o topo, só que foi uma virada muito, muito forte na mesma semana. Só que o que acontece? Por que não estava corrigindo forte? Por que tudo isso aqui está se formando dentro do candle 24? Porque basicamente a gente tem, pela análise de posições em aberto, o estrangeiro, ele está comprando toda hora que chega a cair um pouco. Então nesse movimento todo aqui, ó, essa parte desse círculo, aqui não. Mas esse círculo anterior, o estrangeiro só comprava, não deixava cair. E o institucional nacional vendendo. E aí, na hora que chegou nesse topo aqui, o estrangeiro simplesmente estopou todo mundo que estava tentando vender. Muita gente vendeu e colocou stop aqui. E aí, estopou. E o stop de quem está vendido é compra. Então, esse movimento aqui foi a liquidez dos stops dos vendidos que deu a impulsão para cima. E se o estrangeiro estava comprando, ele acabou liquidando aqui também. Ele acabou realizando lucro. Agora ele vai fazer o quê? Vender. Ele quer vender topo. Qual que é o melhor ponto de venda? Aqui em cima, porque vai ter muito stop de quem está vendido. Então raciocina comigo. Vamos supor o Wesley vendido. O stop dele é compra.
eu comprada. Minha realização é venda. Beleza. Cheguei lá em cima, estopei quem estava vendido. Aí deu um pouco de liquidez para cima pelas ordens de compra de stop. Mas para sempre ter uma ordem no futuro, precisa ter alguém na outra ponta. Se tem ordem de stop de compra de quem estava vendido, precisa ter alguém vendendo. Quem vai vender? O institucional. Aí vem o institucional e vende esse topo. Aí a própria semana do stop já virou um candle de força vendedora. Então foi esse movimento que eles fizeram. Chegou a cair aqui, testar esse fundozinho, que é aqui uma região de troca de polaridade. Eu tenho esse caixote aqui, recomendo que vocês tenham marcado ainda. E tá meio que formando um alargamento. Nós já temos confirmado 3 toques de fundo aqui e praticamente 2 toques de topo. Então, possível alargamento que nessa região pode ser uma figura de continuidade. De qualquer forma, tem um caixote marcado, a LTB, a LTA e a LTB, por causa do alargamento. Deixa eu ver se eu tenho marcado, anotado, essa questão desses últimos candles está se formando dentro do 24, que é como se fosse um pullback lateral. Deixa eu voltar aqui. Pullback lateral em relação à média, que eu vou ver qual média que seria. Eu acho que é 50. Os candles 25 a 34 formando dentro do 24, ok. Agora, qual média que pode ser? Não é a 50. Eu me enganei, é a 20. Que ótimo, que ótimo. Tá esperando a 20 chegar para talvez impulsionar o movimento para cima, para confirmar aquilo que eu falei do mensal, de ser basicamente apenas um pullbackzinho, um respiro para rompimento de máxima. E aí, o IFR tá perfeito, tudo tranquilo. A gente tem que ver a questão do alargamento, porque o alargamento ele tende a buscar, infelizmente, se for confirmado o alargamento mesmo, ele tende a buscar a extremidade superior aqui do alargamento. E para confirmar essa visão, eu vou passar agora para o diário. A gente tem melhor essa visão do alargamento. A gente vê melhor essa região de troca de polaridade. Essa região aqui é do semanal, a linha do pescoço do Okoi. A gente vê essa possível bandeira agora que eu estou vendo. Deixa eu até desenhar. Tá formando como se fosse uma mini LT aqui e uma LT aqui também, como se fosse uma bandeira nesse movimento mais recente. Complicado. Deixa eu desenhar. Que eu não tinha isso aqui marcado. Essa semana que confirmou esse padrãozinho. Então, pode ser uma bandeira. E aí o alargamento falhar e esse movimento fazer isso aqui. Pode ser pelo diário. Voltando para cá. Formando um canal de alta que pode ser uma bandeira. Eu vou compartilhar essa figura no layout meu oficial. Deixa eu ver o que está marcado aqui no layout oficial. Perfeito. Tinha até uma LT considerando isso também. Então essa bandeirinha é importante. E aí, olhando pelo diário aqui, voltando, pode ser também que esteja formando um ombro, cabeça, ombro inclinado. Um risco, porque parece que o mensal e o semanal estão bons para continuar subindo e o diário já está ruim para continuar subindo. Então, possível oco inclinado. Infelizmente, pelo diário não tá legal esse movimento para chegar nessa LT de cima, não. Já o semanal e mensal, sim. Já que a gente opera em tempos gráficos menores, o que a gente vê é que está difícil de operar porque está dentro de um range, um canalzinho. Complicado de operar dessa forma. Padrões falsos nessas regiões, por exemplo, inside, PFR, aí depois inside de novo. Complicado de operar nessa região. Aqui, média, obviamente, vai estar flat, porque já está indicando um alargamento ou lateralidade.
A gente está em fase de correção complexa ABC, igual eu comentei semana anterior, enquanto não confirmar uma tendência para cima ou para baixo, é fase de correção complexa ABC. 60 minutos, olha que horror. O canal, que horror. Deixem esse caixote preto ou tanto faz a cor marcado, porque ela simboliza uma região de troca de polaridade importante. Então deixem marcado, SLT vai ser muito importante, vocês precisam deixar marcado esse canal de alta. Esse caixote aqui da parte de baixo também. E aí, infelizmente, pelo 60, mais uma vez, as médias confirmando fraqueza, não tem tendência forte, abre nessa região, o máximo que sobe é até aqui nesse dia. Então, está respeitando muitas extremidades, tem que tomar muito cuidado de operação de tendência na região dessas extremidades. No 15 minutos, vai confirmar a questão das médias, claramente. No 5 para amanhã. Opa, deixa eu ver. Prolongar aqui esse canal. Eu não vejo 9, não vejo 20, não vejo 50 e nem 80 relevante. No máximo, a questão de operar em torno da 200 é complicado. Mas a 200 já perdeu um pouco da inclinação, a relevância, na verdade. Desde esse movimento aqui da rolagem de contrato, tá cruzando ela para baixo, tá cruzando para cima, tá cruzando para baixo, tá cruzando para cima. E tá respeitando mais são as extremidades do price action. Ela literalmente já está sendo ignorada totalmente, por isso que era até muito válido entrar nesse 14 aqui de sexta. E aí vamos pensar no gap. Vamos supor que abra com gap de baixa. Gap de baixa aqui. Não dá pra gente pensar, por exemplo, em pullback na região da média 200. Tem que ser pelo menos dessa forma que tem risco retorno. Se estiver em torno, aqui no meio das 200, não dá. Venda, seria bem interessante se fosse um pré-rompimento desse canal aqui. Seria bem interessante pegar um pré de sexta-feira ou um pré dessa LT azul passando. Seria muito interessante pegar uma venda de pré-tendência para rompimento de baixa. Para movimento de alta, seria também bem interessante, desde que chegue, por exemplo, nessa região desse caixote preto e faça uma pré-tendência. Ou que a gente pegue um pós-rompimento. Porque esse caixote aqui é uma região de troca de polaridade muito testada que pode dar uma pré-tendência interessante. Mas operar no meio dessa região, no meio, não dá. No meio, eu falo dessa região toda desse caixote aqui, ó. Desse canal, na verdade. Não dá pra operar aqui, não dá pra operar aqui. Então, tem que tomar cuidado no meio desse canal aqui. Uma coisa que eu nem tinha reparado na sexta-feira. Em relação a EWZ, que é o nosso Ibovespa negociado lá fora, tá querendo confirmar o oco também lá. Lá tá até mais bonito essa formação aqui, como se fosse um oco inclinado, infelizmente. A 20 está irrelevante para confirmar esse oco. O Ibov, no diário, eu tenho até desenhado aqui, o Ibov ele tá fazendo um movimento até muito peculiar. Ele claramente tem um alargamento também, só que tem esse canal, que deixa eu ver se no índice vai coincidir a LT. No índice já não coincide, esses fundos aqui não coincidem a LT, mas no Ibov já coincide, ó, esse fundo, e aí tá testando de novo, está testando pelo Ibov, se eu comparar índice, tá horrível esse canal. Mas se eu olhar o Ibov, já não tem claramente um canal. Aqui parecia estar formando, até quinta-feira, parecia ser um topo duplo de continuidade da queda. Com o movimento de sexta, formou um engolfo. Um engolfo aqui, um bull ao mesmo tempo, parece até para rompimento de máxima. Voltando para o futuro, para coincidir com esse movimento que eu falei de rompimento desse caixote preto lá de cima. Então o Ibov tá mais claro de ver o movimento mais limpo aqui. A questão da rolagem de contrato dificulta a visão. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Retração dessa pernada de baixa. Primeiro nível já foi testado, está fraco. 50% já foi testado aqui, parece estar fraco. Agora nós temos que tomar cuidado com essa região aqui, que vai coincidir com esse fundo. Troca de polaridade, região interessante para chegar. E testar o alargamento lá de cima. E aí vai confirmar a visão do semanal e do mensal que eu tenho aqui de rompimento dessa máxima. Então, vejo mais movimento de alta, considerando a vantagem do Ibov aqui.
Só que aí vem os fatores, vamos lá para fora. Vamos ver a questão do petróleo Brent, que geralmente puxa, né, a Petrobras. A gente vê que possivelmente por causa do furacão, acho que é furacão ou ciclone, acho que é furacão no Golfo do México. Infelizmente, quando acontecem esses eventos naturais, a gente tem a oferta diminuindo e aí valoriza a matéria, né, matéria-prima, e está rompendo essa resistência, fez um respiro para romper a resistência. E tende, obviamente, a dar prosseguimento para pegar liquidez desse rompendo essa resistência aqui bem interessante. Desde novembro do ano passado que estava formando essa resistência. Região importante, ou seja, o preço do petróleo voltou para patamares de novembro de 2022. Já em relação ao minério de ferro, que também puxa a Vale, nós também estamos formando aqui um pré-rompimento, uma pré-tendência. E está rompendo bonitinho, fez um respiro para romper, o que puxa a Vale. Outra coisa importante, vamos olhar o S&P. O S&P, por enquanto, está fazendo um movimento, quebrou a média de 20, está fazendo um movimento do retorno. Enquanto o S&P estiver subindo, é mais uma vantagem para a gente. Deixa eu ver outra coisa que eu preciso ressaltar. Vamos olhar para a Vale e Petro e IFNC, que tende a puxar muito nossos índices. Deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K. Aqui em relação à Vale, nossa, essa semana subiu bastante, né? De qualquer forma, a Vale no semanal é região de resistência, de suporte, que poderia ser um pré aqui, e estava caindo, só que essa última semana subiu muito forte mesmo. Não sei se tem algum motivo tão forte assim. Se eu considerar o movimento foi de 11, 10% de alta só essa semana, eu não sei se tem algum fator relevante além da questão da China e do minério de ferro. O minério de ferro chegou a subir essa semana, está subindo muito forte nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Pode ter sido esse movimento. Será que aqui vai ser um suporte de novo e vai jogar o preço para cima? E vai chegar lá na região de topo de novo e confirmar uma lateralidade aqui? Será? Pode ser. Petro bateu o recorde do semanal, desculpa. Esqueci de ativar o Ctrl J, Ctrl K. Ativando o Ctrl J, Ctrl K, a visão de médias muda um pouco. A gente vê como que a média 200 aqui na Vale está bem forte, ó. Caiu de forma esticada, está tentando romper ela. Então tem o suporte e a média 200 ainda. A Petro, só varejo mesmo para querer comprar topo, né? Complicado comprar topo, movimento muito, muito esticado. E aí, se a gente for pegar a projeção desse mini pivôzinho, tá próximo de primeiro alvo aqui. De qualquer forma, a Petro é acho que a quarta que mais puxa no Ibov no dia de hoje. Primeiro é Vale, depois IFNC, não, Vale, Itaú e Petro? Acho que sim, acho que é isso. De qualquer forma, no geral, eu acho que Vale, depois IFNC, bancos em geral e depois Petro. Então, eu vejo uma região possível aqui de trava a qualquer momento na Petro. De qualquer forma, a Petro, se ela estiver caindo e Vale e IFNC estiver subindo, tá tudo bem. O Ibov continua subindo. A Petro não é de puxar tanto o Ibov quanto o Vale e IFNC juntas, não. Então, o IFNC no semanal tá fazendo o mesmo movimento que o Ibov. A gente vê como que tá bem parecido, pro back na média 20, só que ao invés do Ibov que tá fazendo pro back lateral, o IFNC tá fazendo pro back muito forte, o que não é tão interessante o movimento. Já em relação aqui ao movimento diário, parece até que tá querendo formar ainda o topo duplo de continuidade desse fundo, hein? Amanhã tem feriado, e aí geralmente feriado nos Estados Unidos, o institucional nacional adora fazer gracinha. Cuidado com as operações de amanhã. Estarei aqui, mas vamos ter cautela, feriado e segunda-feira o combo perfeito para querer ficar embaixo da coberta e dormir de novo. Feriado, então, dia do trabalho. Nós temos notícias 5 horas da madrugada de IPC, FIP, pouca coisa, não movimenta. Boletim Focus também irrelevante, toda semana fica alterando informação. Amanhã não tem mais nenhuma notícia relevante. Já na terça-feira a gente tem aqui no início da manhã nada, já começa às 9 horas a abertura do pregão com notícia impactante de produção industrial do Brasil.
Depois tem isso aqui, nem sei o que é isso, S&P Global. Depois nada mais. Quarta-feira não é de movimentar, não é de movimentar. Produção de veículos, venda de veículos não é também de movimentar. Tem PMI dos Estados Unidos, 10h45 e 11 horas, importante. 2h30 também, essa aqui, fluxo cambial é importante. 13 horas, o livro bege também é. Quinta, feriado aqui. E lá fora, deixa eu ver se vai ter notícia. Vai ter 9h30. Só 9h30. E sexta-feira não tem. Então é uma semana que tem 2 dias de feriado, se for considerar, porque feriado nos Estados Unidos é como se fosse feriado aqui também. Segunda-feira ainda, péssimo. Então, segunda e quinta feriado. Sexta-feira já é travado, não tem notícia sexta, relevante. Então, parece que a gente só vai ter 2 pregões essa semana, terça e quarta, relevante, considerando as notícias. As posições em aberto, tem a confirmação aqui de que os players realmente, o estrangeiro, né? O estrangeiro está começando a vender, a gente tem um aumento. Aqui valor negativo, o estrangeiro está começando a vender em região de topo. O que um pouco, no geral, é uma região de indecisão em vários tempos gráficos. Nos menores parece que vai cair. Nos maiores parece que vai subir. Aí vem o estrangeiro e está querendo vender. Topo. Tá estranho. Tá estranho. Então, eu tô admitindo que realmente tá estranho. É uma região de indecisão completa. É melhor esperar sair dessa região. Vou corrigir isso aqui em relação aos 60 minutos do índice. É em canal. Está em canal. E o EWZ não está mais em canal, rompeu e é possível oco de reversão. Alguma dúvida em relação a isso? Já o índice, então, eu terminei aqui o estudo semanal para a semana do dia 4 de setembro.